Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o presbítero Júlio, eu falo aqui da cidade de Guaranésia e eu tenho orado ao Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, referente a tudo isso que tem acontecido no Brasil já há algum tempo, a política, essa corrupção generalizada. Enfim, eu tenho orado para que Deus abençoe o nosso país, os estados, os municípios, as famílias. Eu tenho orado para que Deus tenha misericórdia em todos os sentidos do nosso povo, da nossa nação. Isso é bíblico e eu não tenho isso por vanglória e sim por obediência ao Senhor, que eu não faço mais do que a minha obrigação. E devido a isso, Deus me deu uma palavra nesses últimos dias que nós estamos vivendo, que antecedem a volta do Senhor Jesus, referente a uma palavra sobre política. Esse canal, na qual o Senhor tocou no meu coração, o título do canal é O que a Bíblia diz? E o que a Bíblia diz sobre política? Na verdade, especificamente sobre esses partidos e o que tem acontecido com relação ao Bolsonaro e à oposição. O que a Bíblia diz sobre isso? Sobre esse povo que se levanta contra ele? Sobre as autoridades que já existiram? O que a palavra de Deus nos orienta? Se você acredita em Deus, se você acredita na palavra, nós temos que ficar com a palavra. Nós não podemos seguir a homens, a partidos, a sacerdotes, a padres, a pastores. Nós temos que ficar com a palavra. E se eles errarem? Foi o que o apóstolo Paulo nos orientou em uma de suas cartas, já no Novo Testamento. Examinai tudo, retende o bem. E aqui, sem perca de tempo, eu quero passar a revelação que Deus me deu. O texto na qual nós vamos fazer essa meditação e reflexão está no livro de Atos, já Novo Testamento, capítulo 5, quando a igreja se inicia e começa a pregar. Os discípulos, em obediência ao Senhor Jesus, começaram a pregar e a propagar o nome dele por toda Israel, Jerusalém e os confins da terra, como eles haviam ouvido, ao mandado do Senhor. E a partir do verso 17, o sumo sacerdote e a seita dos saduceus, eles tiveram muita inveja, porque os sinais se faziam e milagres aconteciam de uma forma espantosa nos ministérios dos apóstolos, porque cada um tinha um ministério e aconteceu na vida de todos. E eles tiveram muita inveja, mandou prender os discípulos e foram encerrados em prisão porque eles não queriam que anunciasse a Jesus, não pregasse o evangelho lá em Israel. E aí então veio um anjo de noite e soltou eles e ordenou: prega a palavra. E já não bastasse, no capítulo 5, se você for ler, você vai encontrar isso. A partir do verso 17 acontece essa oposição. Então, quando surge essa oposição contra a pregação do evangelho, contra os apóstolos, o texto segue nos orientando e nos dizendo que após o anjo soltá-los da prisão, eles continuaram pregando a palavra, e mesmo assim eles mandaram trazer o sacerdote, porque agora lá em Israel eles estavam pregando a palavra de Deus, porém os sacerdotes, esses doutores da lei, os escribas, esse pessoal aqui da seita dos saduceus não queriam. E eles lá no 5:28 diz assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Pedro responde para o sumo sacerdote. Era a mais alta cúpula da época, daquela instituição dos anciãos de Jerusalém. Era um conselho ali e era preenchido por 70 anciãos. E existia entre esses 70 o sumo sacerdote.
Então eram todos sacerdotes, todos anciãos, né? E ele não era qualquer pessoa, eles eram doutores da lei. E Pedro responde para ele, e todos os apóstolos falam assim, não importa para nós obedecer aos homens, o que importa para nós é obedecer a Deus. No verso 29, Pedro responde, e eles tentam barrar, eles se enfurecem, aqui o texto vai nos dizer que eles se enfurecem e tentam matar os apóstolos. Mas se levanta um dentre eles, um homem chamado Gamaliel, se levanta dentre todo aquele conselho, diante daquela situação, eles causam um alvoroço, uma reunião para fazer os discípulos a parar de pregar e a falar do nome do Senhor Jesus Cristo. É uma oposição. E aqui Gamaliel, esse homem, ele é muito sábio. A Bíblia nos fala que esse Gamaliel, que era um dentre eles, dentre aquela instituição, pede para os discípulos sair para fora. Olha que interessante. E faz mais um conselho, agora entre eles, entre a instituição deles lá em Jerusalém. Aí ele diz assim, e levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei. Quem era esse Gamaliel? O apóstolo Paulo, para quem conhece, antes era Saulo, mas o apóstolo Paulo estudou 3 anos com esse camarada aqui. Esse Gamaliel, ele não era qualquer um, ele era um grande homem intelecto e de QI elevado. Então ele agora já em reunião, diante daquele alvoroço, naquele julgamento, pede para os discípulos sair para ele passar um conselho para aquele povo que se opunha à pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim, ele era venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos, como eu disse, e disse-lhes, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhes deram ouvidos foram dispersos. E agora, digo-vos, deixa esses homens, não coloque as mãos sobre esses homens, deixa eles ir. Ele está se referindo aos apóstolos, aos discípulos do Senhor Jesus aqui. E ele segue dizendo, porque se este conselho ou esta instituição, esta obra que eles falam é de homem, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E o encerramento do texto bíblico para nós é, e concordaram com ele, e liberaram os apóstolos. O que tem isso a ver com Bolsonaro, com o que está acontecendo no nosso país? O que Deus me revelou referente a isso? Me revelou o seguinte, meus irmãos, se é da vontade de Deus que Bolsonaro fique na presidência, não adianta a oposição, seja qualquer for o partido. Não adianta. Os outros que estiveram na nossa presidência do Brasil, foi da vontade de Deus também, mas agora não é mais. Porque se não fosse, eles não teriam permanecido. É o que diz o texto. Então, meus queridos, todos nós estamos no mesmo barco. O Brasil é como se fosse um barco, ou como se fosse um avião. Eu estou só repassando o que Deus me deu.
Se eu receber crítica, se eu receber alguma afronta, fica tranquilo que eu estou preparado para a situação e mentalmente, se a crítica for construtiva de algo, algum questionamento construtivo aqui no canal, eu vou responder para você, senão eu não vou responder. Mas a palavra de Deus aqui, ela é clara para nós. Se os outros presidentes não fossem de Deus, não teriam permanecido, como diz a palavra. Como diz a palavra. Agora, se é de Deus, vai permanecer. Bolsonaro é de Deus de permanecer? Vai permanecer. Não adianta ninguém lutar contra ele. O problema é que quem vai lutar não vai lutar contra ele, vai lutar contra Deus. É isso que o povo precisa entender. Todos nós que estamos no mesmo barco, como eu disse, estamos no mesmo avião, nós temos que torcer. Não é para o barco afundar, não é para o avião cair. Nós temos que torcer para dar certo. Nós temos que torcer para a embarcação chegar no destino certo, para o avião chegar na nação certa, para onde ele está indo, ou para o destino certo que ele está indo. Todos nós temos que orar, porque se for de Deus, o Bolsonaro e os seus ministros vai permanecer lá, e Deus vai honrar todo mundo. Agora, se não for de Deus, não adianta nós lutar, nós vamos estar lutando contra Deus. É o que diz o texto. Qual que é a reflexão que eu trago? Que todos nós, irmãos, oremos para o nosso Brasil, para dar certo, para fluir, para as coisas andar, para as coisas avançar, e todos nós brasileiros sermos abençoados. E que ele saia também, que se não for da vontade de Deus, se ele se desviar, se ele se corromper, que ele saia, mas que permaneça a vontade de Deus. E isso que todos nós temos que entender. Independente de partido, de religião, nós temos que orar a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, como os apóstolos pregaram aqui, e ninguém pode combater contra ele. A verdade é essa, a realidade é essa, mas nós temos que orar e que Deus abençoe a todos. Amém, meus queridos? Eu só estou aqui compartilhando essa palavra, tá? Que você está no canal O Que a Bíblia Diz, e terá muitos vídeos aí, né? Muitos estudos pela frente, que você pode estar vindo aqui e aprender nesse canal. Eu sou o presbítero Júlio e falo da cidade de Guaranésia. Que Deus abençoe. Eu espero que tenha trazido uma reflexão e que Deus possa, através do Espírito Santo, como a Escritura nos orienta, falar com você através desses vídeos aqui. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, a paz que excede todo entendimento.